Olá, boa tarde para você. As medidas de enfrentamento ao novo coronavírus anunciadas pelo governo federal também atingiram os trabalhadores domésticos de todo o Brasil. Eles poderão ter o recolhimento do Fundo de Garantia adiado por até 3 meses. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos saber como os empregadores podem parcelar o FGTS. E você vai ver também. O plenário virtual do STF analisa mais de 370 processos. O ministro do STF nega pedido do PSOL para que o governo assuma a administração das UTIs de hospitais particulares durante a pandemia. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o meio processual utilizado pelo partido não é o mais adequado para o pedido. E ainda, Justiça do Trabalho destina 80 milhões de reais para a implementação de ações sociais e de saúde pública no enfrentamento à Covid-19. Em todo o Brasil, os valores foram investidos na compra de insumos hospitalares ou repassados aos hospitais que atuam diretamente na prevenção e no combate da pandemia. Início de semana com mais de 370 processos que devem ser analisados pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Mais informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O Supremo Tribunal Federal iniciou na última sexta-feira mais um período de sessão de julgamentos pelo plenário virtual. Ao todo, constam 373 processos, incluindo os que são de competência do plenário, da primeira e também da segunda turma. Normalmente, os processos são julgados por meio presencial. No entanto, em razão das regras de distanciamento social que foram necessárias para combater a pandemia do coronavírus, houve a aprovação no Supremo de uma emenda regimental que ampliou a competência do plenário virtual, permitindo com que a atuação do Supremo continuasse a ser exercida, sem interrupção da atividade judiciária do STF. As partes acabam se manifestando com antecedência. Os advogados, o Procurador-Geral da República, a Advocacia Geral da União e demais partes admitidas no processo podem se manifestar por meio do envio com antecedência de suas sustentações orais, seja por meio de áudio ou de vídeo. E como acontece esse julgamento? Bom, o ministro relator, ele disponibiliza, nesse ambiente eletrônico, de forma remota, o seu relatório e o voto. A partir daí, todos os demais ministros poderão analisar o caso e enviar os seus votos até a data final, que é na próxima semana, no dia 14 de abril. Dentre os processos que constam na pauta para serem julgados, consta uma proposta de súmula vinculante em matéria tributária, que tem como base de referência um recurso extraordinário com repercussão geral em que se tratou da imunidade tributária de livros eletrônicos e de dispositivos utilizados para a leitura desses livros. Consta também uma ação direta de inconstitucionalidade que, na verdade, será a continuidade de julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, que trata de uma emenda constitucional que acabou restringindo o orçamento da saúde, é o chamado orçamento impositivo da área da saúde. Bom, esta ação direta de inconstitucionalidade é da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski e ele já havia, inclusive, deferido uma liminar suspendendo alguns dispositivos dessa emenda constitucional. Consta também uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona uma lei do Amazonas, que proíbe teste com animais em relação àqueles produtos da indústria cosmética. Além desse, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre a lei do município de São Paulo, que proíbe o uso de artefatos pirotécnicos ruidosos. Tem também um recurso extraordinário de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que trata do FUNRural, que é aquele fundo de assistência ao trabalhador rural. E aí o grande questionamento é se esse fundo incide sobre a produção de segurados especiais. Isso também está na pauta e você confere depois a análise de tudo isso na TV Justiça. E o Supremo Tribunal Federal divulgou um balanço dos trabalhos realizados em plenário virtual na última semana. Entre os dias 27 de março e 2 de abril, o plenário da Corte julgou 94 processos e as turmas analisaram 138 casos. Entre as decisões tomadas está o referendo da liminar concedida pelo ministro Edson Fachin sobre a extensão da licença maternidade nos casos de internação neonatal, sobretudo em partos prematuros.
E hoje foi dia de estreia aqui na TV Justiça. As teleaulas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal começaram a ser exibidas às 9 da manhã e terminaram ao meio-dia. A parceria da emissora com a Secretaria de Educação leva conteúdo pedagógico e de interesses atuais, como as medidas de combate à pandemia para os 460 mil alunos que estão em casa por causa do isolamento social. O conteúdo é alinhado com a Base Nacional Comum Curricular e vai beneficiar estudantes de todas as séries. Aqui em Brasília e na capital paulista, a TV Justiça tem sinal aberto. O sinal também está liberado e disponível em todas as operadoras de TV por assinatura. Para consultar o canal, acesse o portal tvjustiça.jus.br. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do PSOL para que o governo assuma a administração das UTIs de hospitais particulares enquanto durar a pandemia no Brasil. O PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, alegou, com base em princípios fundamentais como direito à saúde, igualdade e dignidade humana, que o SUS deveria assumir integralmente a gestão de hospitais e profissionais de saúde públicos e privados para garantir atendimento igualitário a todos. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o meio processual utilizado pelo partido não é o mais adequado para o pedido. Além disso, segundo o ministro, já existem outros recursos administrativos para a solicitação de bens e serviços particulares pelo Sistema Único de Saúde. Ricardo Lewandowski acrescentou que a atuação do Judiciário neste sentido seria um desrespeito à separação entre os poderes. A Advocacia Geral da União encaminhou mensagem ao Supremo Tribunal Federal com a posição do governo federal sobre uma ação movida pela OAB contra o presidente Jair Bolsonaro. Na ação, a Ordem dos Advogados do Brasil pede que o Supremo determine ao governo o cumprimento das recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, para o enfrentamento da pandemia do coronavírus e que o presidente Jair Bolsonaro seja impedido de adotar medidas contrárias ao isolamento social. Na mensagem, a Advocacia Geral da União afirma que o governo já tem seguido as recomendações da OMS e destaca que a própria OAB cita na ação medidas adotadas pelos Ministérios da Saúde e Economia que vão neste sentido. A Advocacia Geral da União afirma ainda que o STF já tem jurisprudência no sentido de que o tipo de ação apresentado pela OAB não poderia ser usado para controle preventivo e impedir de forma abstrata atos do presidente da República. E o Superior Tribunal de Justiça nega pedido de habeas corpus coletivo para todos os presos ou pessoas que venham a ser presas e estejam no chamado grupo de risco do novo coronavírus no Brasil. A Defensoria Pública da União queria que os magistrados solicitassem aos órgãos de administração penitenciária as listas com nomes de todos os presos no grupo de risco, para assim analisar caso a caso ou coletivamente a possibilidade de liberdade condicional, prisão domiciliar ou progressão de regime antecipada. Pedia ainda que os magistrados fossem impedidos de determinar a prisão de qualquer pessoa dos grupos de risco, salvo em casos excepcionais. No habeas corpus, a Defensoria juntou uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que negou um HC semelhante. No STJ, o pedido também foi negado pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro, que destacou trechos da decisão do Tribunal Regional a respeito da dificuldade de análise de um pedido dirigido a todo o contingente de presos, sem conhecimento de causa quanto à realidade de cada situação. O ministro ressaltou ainda que o STJ fica impedido de analisar o caso até que o TRF julgue de forma mais detalhada o mérito da questão. O magistrado lembrou que o STJ tem concedido liminares para substituir a prisão por outras medidas, sempre de acordo com a análise de cada situação. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável a arguição de descumprimento de preceito fundamental em que o PDT, Partido Democrático Trabalhista, pedia a suspensão imediata de parte do calendário do Enem. O partido argumentava que a implementação do calendário, sem a observância da circunstância excepcional que o país enfrenta com a pandemia, prejudicaria o acesso ao ensino superior. Na análise do caso, o ministro Luiz Fux considerou a ADPF inviável, por entender que existem outros meios eficazes para a resolução da controvérsia, como o mandado de segurança. Fux ainda ressaltou que outras ações da mesma natureza que questionavam editais também não foram conhecidas pelo Supremo.
presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Augusto Aras, vai propor que os recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos sejam destinados à prevenção do contágio do novo coronavírus nas unidades prisionais brasileiras. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos é vinculado ao Ministério da Justiça. Os recursos vêm, por exemplo, de multas e condenações judiciais e danos ao consumidor. O presidente do Conselho Nacional do Ministério Público vai propor tanto ao Ministério da Justiça quanto ao Conselho Nacional de Justiça a destinação do dinheiro do fundo para o combate ao coronavírus. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, há 108 casos suspeitos de coronavírus em unidades prisionais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. E o risco de contágio é grande. De acordo com o mais recente levantamento nacional de informações penitenciárias, o Brasil tem cerca de 773 mil presos nas unidades prisionais, contando aí também as delegacias. E você vai ver a seguir, termina amanhã o prazo para empregadores domésticos declararem informações para suspender o recolhimento do FGTS em abril. É daqui a pouco, eu volto já. Direitos iguais, né, para as pessoas serem tratadas sem diferença, né, de modo igual para todos também. Os tribunais regionais do trabalho e as varas do trabalho de todo o Brasil estão empenhados em unir esforços para evitar a propagação do novo coronavírus. A Justiça do Trabalho já destinou 80 milhões de reais para a implementação de ações sociais e de saúde pública no enfrentamento à Covid-19. O levantamento foi feito pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mais de 82 milhões de reais foram destinados para as ações de combate ao novo coronavírus. A maior parte dos recursos veio da região sudeste do Brasil, que liberou mais de 53 milhões de reais. Em seguida, a região nordeste, com a destinação de mais de 20 milhões de reais. Só o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, liberou 38 milhões de reais retidos da Vale e outros 11 milhões vindos de recursos de indenização. Na Bahia, o TRT da 5ª Região liberou 10 milhões de reais e o da 19ª Região, em Alagoas, 8 milhões. Em todo o Brasil, os valores foram investidos na compra de insumos hospitalares ou repassados aos hospitais que atuam diretamente na prevenção e no combate da pandemia. O montante atende a pedidos de recursos financeiros do Ministério Público do Trabalho e de condenações em ações civis públicas e de execução de termos de ajustamento de condutas. As medidas de combate ao enfrentamento anunciadas pelo governo federal também atingiram diretamente os trabalhadores domésticos de todo o país. Uma das mudanças está no recolhimento do Fundo de Garantia dos meses de abril, maio e junho. Veja na reportagem. De acordo com o governo federal, os prazos para o pagamento do FGTS podem ser prorrogados. Com isso, os empregadores ficam dispensados de fazer o recolhimento no prazo estipulado no E-Social. A medida provisória editada pelo governo federal alterando os prazos do FGTS em abril, maio e junho determina ainda que os empregadores devem manifestar a intenção de adiar o recolhimento no site do E-Social até o dia 7 de cada mês. Se perder o prazo, a data limite para não pagar multas e outras possíveis taxas é o dia 20 de junho. Se o trabalhador doméstico for demitido, o empregador é obrigado a recolher o FGTS. E para dar continuidade ao assunto, eu converso agora pelo Skype com o coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do Centro Universitário UDF, Deipson Carvalho. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na TV Justiça. Me ouve bem? Ouço sim, Cadu. Boa tarde. Professor, antes de mais nada, a gente lida inclusive com conceitos quando fala em direito. O que é que diz a medida provisória? Quem são os empregadores domésticos, juridicamente falando? Então, Cadu, a publicação da medida provisória 927, ela instituiu diversas regras para a preservação do emprego e da renda dos trabalhadores. Dentre elas, possibilitou ao empregador a suspensão e o parcelamento sem multa em encargos do recolhimento do FGTS das competências dos meses de março, abril e maio, agora de 2020. Em razão dessa medida provisória, Cadu, o módulo web doméstico do E-Social está sendo modificado para absorver as mudanças.
Quem são os empregadores domésticos? De acordo com a Lei Complementar 150, são aquelas pessoas ou famílias que contratam serviços de forma contínua, sem finalidade lucrativa, com subordinação onerosa e pessoal para serem prestados no âmbito de suas residências por mais de 2 dias por semana, Cadu. Agora, professor, isso é uma facilitação que está se dando para facilitar, primeiramente, os empregadores, para que os empregados continuem recebendo, mas uma expectativa de recebimento posterior. O que é que dá a garantia desse pagamento a posteriori, professor? Então, Cadu, para o empregador doméstico, o E-Social é o mecanismo para a prestação das informações exigidas pela medida provisória. E isso, Cadu, deve ser feito até o dia 7 de cada mês, limitado ao prazo máximo do dia 20 de junho. Sobre a garantia futura dos depósitos de direito dos empregados domésticos, a Caixa já informou, por meio da circular 897, que foi divulgada no dia 24 de março, que as informações prestadas pelos empregadores constituem declaração e reconhecimento dos créditos delas decorrentes, caracterizando-se, Cadu, confissão de débito e constituem instrumento hábil e suficiente para a cobrança do FGTS junto aos empregadores. Com isso, Cadu, a Caixa, que é o agente operador do FGTS, terá condições de monitorar e acompanhar o cumprimento das obrigações por parte dos empregadores domésticos. Adicionalmente, e aí eu recomendo que se faça isso, o próprio empregado poderá acompanhar no seu extrato mensal a movimentação da conta vinculada do FGTS. Agora, professor Davidson, um cenário específico. Caso o trabalhador ele seja demitido justamente no período de suspensão ou no período que a empresa ainda cumpre com as parcelas atrasadas, quem é que arca com essa despesa? Então, Cadu, ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho, passa o empregador a estar obrigado ao recolhimento dos valores decorrentes da suspensão temporária prevista na MP 927, bem como os demais valores devidos ao recolhimento rescisório, sem incidência da multa e encargos devidos, caso, é claro, o empregador doméstico tenha efetuado as declarações exigidas pelo governo e efetue os pagamentos dentro do prazo legal estabelecido para a sua realização. O empregador doméstico deverá ficar atento, pois o E-Social gera um DAI, que é o documento de arrecadação do E-Social específico para cada rescisão de contrato. Chamo a atenção que a obrigatoriedade de recolhimento em caso de rescisão contratual aplica-se ainda a eventuais parcelas vincendas do parcelamento equivalente ao empregado desligado relativo às competências dos meses de março, abril e maio, que terão a sua data de vencimento antecipada para o prazo aplicável, Cadu, ao recolhimento previsto nos casos de rescisão contratual. Aí vamos fazer um pequeno tutorial, professor Davidson. Quais os passo a passo para que o empregador doméstico ele pode fazer para excluir o FGTS exatamente das competências de março, abril e maio? Primeiramente, Cadu, o empregador deverá acessar pela internet a página do E-Social. Depois de fechar a folha de pagamento do mês, deverá clicar no link Acesse a página de edição da guia. Na tabela que será exibida, o empregador irá desmarcar a primeira linha, que é o total apurado, e depois marcar apenas as linhas que contêm o total da contribuição previdenciária segurados e o total da contribuição patronal e o total do IR se houver. Na sequência, deverá clicar no botão Emitir DAI, depois novamente no botão Emitir DAI e confirmar. Em seguida, Cadu, o sistema fará a geração do documento de arrecadação do E-Social sem o valor do FGTS, e isso inclui o depósito do empregado e a indenização compensatória da perda do emprego sem justa causa, em formato PDF, pronto para ser pago pelo empregador doméstico até o dia 7. Professor Davidson, muito obrigado pela sua participação pelo Skype aqui conosco na TV Justiça. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. E o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para liberar o saque do FGTS por causa da pandemia do coronavírus. De acordo com o pedido feito pela legenda, a lei já permite movimentações de valores em situações de calamidade pública. Além disso, o partido pede que a Corte
de liminar sob o entendimento de que o reconhecimento formal do estado de calamidade pelo governo federal autoriza o levantamento dos recursos das contas do FGTS sem a necessidade de edição de regulamento específico e autorizativo do saque. O pedido liminar vai ser analisado nos próximos dias pelos ministros do STF. E no próximo bloco, Justiça do Distrito Federal determina que planos de saúde devem atender em caráter de urgência e emergência todos os segurados durante a pandemia. Eu volto já. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. Acho que é por aí. A Justiça do Trabalho determinou que as plataformas de delivery iFood e Rappi devem pagar auxílio a entregadores que se afastaram do trabalho por causa do novo coronavírus. A determinação vale para trabalhadores que contraíram o novo coronavírus e também para aqueles que fazem parte do grupo de risco. As empresas devem repassar aos entregadores ao menos um salário mínimo referente aos últimos 15 dias de quarentena. As plataformas de delivery vão ter de oferecer ainda material de higiene e local de higienização para que os motoboys possam trabalhar com segurança. A decisão liminar vale para todo o país. A multa para descumprimento é de R$50 mil por dia. Justiça do Trabalho do Distrito Federal impõe que call centers adotem medidas para proteger trabalhadores de telemarketing do coronavírus. O repórter Leandro de Souza traz os detalhes. A decisão foi do juiz Luiz Henrique da Rocha, da 11ª Vara do Trabalho de Brasília, que deu liminar favorável em uma ação civil pública à Federação Interestadual dos Trabalhadores e Pesquisadores em Serviços de Telemarketing. O juiz determinou o afastamento imediato de todos os profissionais que se enquadrem nos grupos de risco, isto é, que tenham mais de 60 anos, que apresentem algum tipo de doença pré-existente, como diabetes e hipertensão, mulheres grávidas, jovens aprendizes, deficientes físicos e outros. O juiz também determinou que as empresas distribuam materiais de proteção aos trabalhadores, como, por exemplo, máscaras, luvas e álcool em gel, e que ensinem esses trabalhadores a usarem esses equipamentos. O juiz também determinou que as unidades de trabalho devem ser constantemente limpas. Segundo a decisão do juiz Luiz Henrique da Rocha, as empresas de call center têm até 3 dias para distribuir os materiais de proteção, com a condição de que a federação indique os fornecedores e os preços, já que esses materiais estão em falta no mercado. A Justiça do Distrito Federal determinou que os planos de saúde devem atender em caráter de urgência e emergência todos os segurados durante a pandemia. A decisão vale independentemente do prazo de carência. A ação foi proposta pela Defensoria Pública depois que alguns pacientes tiveram atendimento negado por estarem em período de carência contratual de 180 dias. A decisão ressalta a situação de pandemia anunciada pela Organização Mundial de Saúde, que é extremamente grave e com grande risco de contaminação. Por isso, não deve ser negado atendimento na rede particular, para evitar sobrecarregar todo o sistema de saúde pública. A decisão determina ainda que as empresas estabeleçam canais de atendimento prioritário para os órgãos de justiça, via e-mail, telefone e WhatsApp. A medida é para agilizar soluções sem que seja necessário acionar o Poder Judiciário. Também foi fixado o prazo de 24 horas a contar da intimação dos planos de saúde para a decisão ser cumprida. E em caso de recusa, a multa é de R$10 mil para cada atendimento. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Eu volto daqui a pouco com o programa especial Coronavírus. É só o tempo de tomar uma água, já já a gente se encontra. Até lá!